ao primeiro tópico deste capítulo, 6.1, valor futuro e valor presente de múltiplos fluxos de caixa. Então, vamos começar aí pelo beabá. Até agora, nós restringimos nossa atenção ou ao valor futuro de um capital inicial, ou ao valor presente de um único fluxo de caixa futuro. Então, lá no capítulo anterior, nós fizemos apenas, digamos assim, a etapa inicial, que é compreender o valor futuro de um capital inicial e o valor presente de um único fluxo de caixa futuro. Nessa sessão agora, e é o que, digamos assim, a prática profissional vai revelar, é a importância de você estudar e compreender as formas de avaliar múltiplos fluxos de caixa. E começamos, portanto, pelo valor futuro, né? Ou seja, os valores que estão no tempo 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tempo N. Então, o fato de que você agora, num projeto real, da realidade, né, até se você for abrir uma loja num shopping center, você vai ter múltiplos fluxos de caixa. Então, valor futuro com múltiplos fluxos de caixa. Vamos ver como é que a gente começa a operar essa questão. Então, suponhamos aqui que você deposite $100 hoje em uma conta que te paga, portanto, 8%, no caso aqui, de juros, né? Então, você depositou hoje e tem uma expectativa de receber uma remuneração de 8%. Em um ano, você depositará outros 100. Então, no primeiro ano você depositou 100, vai render 8, e em um ano, daqui um ano, né, ou seja, o tempo 12 meses para frente, você depositará mais 100. Quanto que você terá em 2 anos? Este problema em particular, ele é relativamente fácil. Então, ao final do primeiro ano, você vai ter 108, porque 100, os juros de 8%, 108, mais o segundo depósito de 100, resultando em um total de 208. Você deixa agora esses 208 depositados a 8% por mais um ano. Aí, ao final do segundo ano, você vai ter agora 208 vezes 1,08, você vai ter 224,64. Lembrando mais uma vez, o que é muito óbvio, que aqui é os juros sobre juros, que é o chamado juros composto, ok? Então, você tem 100 no tempo 0, que é o que você começa, depois mais 100 no tempo 2, que você deposita, você tem os juros do primeiro tempo e você tem os juros do segundo tempo, só que aí os juros do segundo tempo é sobre os dois depósitos e os juros do primeiro tempo. Então, você vai ter 208 vezes 1,08, portanto, você terá 224,64, ok? A figura 6.1 é, portanto, uma linha do tempo que vai ilustrar o processo de cálculo do valor futuro desses dois depósitos de 100. Figuras como essa são muito úteis. Por quê? Porque ajudam, então, a compreender, a solucionar os problemas mais complicados. Mas lembrando, aqui ainda nós temos um modelo até bem simples. Mas o fato é, você tem a linha do tempo que revela de forma mais simples como você vai solucionar os problemas complicados nessa matéria. Quase sempre que você tiver dificuldades para resolver um problema de valor presente ou valor futuro, você pode desenhar uma linha do tempo para ver o que está acontecendo, ok? Então, é essa figura aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, figuro como desenhar e usar uma linha do tempo. Então, a linha do tempo é de maneira mais simples. Então, você vai montar a linha do tempo, veja, né? Tem essa reta, né? Horizontal. Aí, veja, o tempo 0, tempo 1 e o tempo 2.
Então, os fluxos. Quando você coloca aqui, note que aqui um depósito de 100, um depósito de 100, e aqui você vai ter quanto tempo for o cálculo dessa operação. É claro, se você tiver aqui 20 anos, vai ficar uma figura grande. Se você tiver 5 anos, 10 anos, e aí você vai ajustando ao tempo da operação que você está analisando. Antes da gente ir para a segunda parte, vamos ver o texto aqui. Então, veja. Na primeira parte da figura 6.1, nós mostramos os fluxos de caixa na tradicional linha do tempo. O mais importante aqui é que indicamos o momento em que eles realmente acontecem, ou seja, o momento em que ocorrem os depósitos. Então, 100 no tempo 0, 100 no tempo 1, por aí vai. Aqui, o primeiro fluxo de caixa ele ocorre hoje. E é o que a gente rotulou lá como tempo 0. Então, tempo 0, o primeiro depósito. Portanto, colocamos 100 no tempo 0 na linha do tempo. O segundo fluxo de caixa de 100, que é o segundo depósito, vai ocorrer 1 ano depois a partir de hoje, como eu falei. Então, hoje, mais 12 meses, é quando eu vou fazer o segundo depósito. E assim, o indicamos no ponto rotulado como tempo 1, ok? Na segunda parte da figura 6.1, nós calculamos os valores futuros de um período de cada vez para chegarmos aos 224,64 finais. Então, se a gente voltar aqui, né, para o tempo, para a figura 6.1, então vamos lá. Então, como calcular? Então, depositei 100 agora, certo? Os juros, 8% no ano. Então, 1,08, ou se você fizer na calculadora, você vai fazer 100, né, vezes 8% mais. E aí você vai chegar, portanto, a os juros. Então, aqui nós estamos calculando os juros mais o principal. Então, 100 mais 8%. Então, 100 vezes 1,08, nós vamos ter 108 referente aos juros do primeiro depósito. Só que aí nós depositamos mais 100. Portanto, 100 mais 108 igual a 208. Agora, nós vamos no mais 12 meses, nós vamos aplicar os juros de 8% sobre 208. Então, 208 vezes 8%. Então, 12, 24. No 24º mês dessa operação de exemplo, nós vamos ter no saldo 224,64, certo? Então, note como não é difícil a compreensão desse cálculo. Então, nós estamos capítulo a capítulo avançando do ponto de vista das ferramentas de finanças, e essa é uma ferramenta que pode parecer simples, mas ela é muito importante porque é uma ferramenta em que, claro, você pode, na dúvida da compreensão, você pode sempre desenhar, assim como se você for comprar, sei lá, se for comprar uma geladeira, você quer mais ou menos calcular o custo, fazer um levantamento, você pode fazer um desenho para você, olha, eu vou dar de entrada X, vou pagar 2, ou quando você vai comprar um imóvel, que é muito comum, né? Você tem você tem parcelas anuais, você tem parcelas mensais, você tem parcelas, enfim, trimestrais. Então, lembrando que aqui, neste exemplo, a gente está usando como parâmetro anos, mas poderiam ser meses. Mês 0, mês 1, mês 2, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, podia ser semestre, ou seja, a métrica de tempo é você que vai determinar, lembrando que se você usa ano, você vai usar ano para toda a operação. Se você usa mês, você usará mês para toda a operação, ok? Pois bem, aí aqui tem um exemplo para ajudar de uma outra forma. Então, exemplo 6.1, economizando novamente. Então você acha que poderá depositar $4.000 ao final de cada um dos próximos 3 anos em uma conta bancária que paga juros de 8% ao ano? Então, lembrando, né? Então,
Vamos lá. Porque lembrando também, né? Aqui, matemática financeira, como matemática, também tem a importância da interpretação de texto. Então, você vai depositar 4.000 ao final de cada um dos próximos 3 anos. Então, 4.000, 4.000, 4.000 em uma conta bancária que paga 8% de juros ao ano. No momento, você tem um saldo inicial de 7.000 na conta. Então, 7.000 no tempo zero, mais 4.000, mais 4.000, mais 4.000, ok? Quanto que você terá em 3 anos? E em 4 anos? Então, vamos lá. Então, veja. Aqui com duas perguntas. Então, quanto eu vou ter de saldo ao final de 3 anos, onde eu faço os depósitos, e ao final de 4 anos. Então, você tem 7.000 na conta, no tempo zero, que já renderam os 8% do tempo antes a você começar o cálculo, vezes 1,08. Mais os 4.000 que você deposita no tempo zero também, porque você está fazendo um novo depósito. Primeiro depósito no zero, quarto depósito daqui 12 meses e o outro depósito daqui 24 meses. Então você tem, ao final do primeiro ano, 11.560. Ou desculpa, 4.000 ao final de um ano. Ao final, né? Desculpa. Então, voltando. 7.000 que você tem saldo inicial, mais os juros que vai render nesse primeiro ano. Mais 4.000, você vai ter 11.560, certo? Então, você tem 7.000 de saldo inicial, 8% de juros sobre esse saldo de 7.000, mais o 4.000 que você vai depositar ao final. A gente não pode esquecer, veja como eu falei, interpretação de texto, e a gente não pode esquecer os elementos da questão para a compreensão e o cálculo não sair correto, porque lá, de novo, no enunciado, tem 4.000 ao final de cada um dos próximos 3 anos. Então, esse 4.000 é ao final. Então, eu tenho 7, no primeiro ano rende 8% sobre esse 7, mas ao final eu deposito mais 4.000. Saldo final do primeiro ano, 11.560, ok? E aqui também tem uma coisa importante. Nós estamos fazendo aqui na mão. É claro que com a calculadora financeira, tudo isso ficaria mais fácil de ser calculado. Ao final do segundo ano, então, quanto é que nós vamos ter ao final do segundo ano? Então, o ano começa com 11.560. Lembrando, esse é o saldo final do primeiro ano. Lá, ó, então lá, primeiro ano, 11.560, 11.560, vezes 1,08, que é os juros desse ano, desse segundo ano, e no final do ano você deposita mais 4.000. Então, 11.560 vezes 1,08, você acha os juros mais o principal, mais 4.000, você vai ter 16.484,80. Repetindo a mesma coisa para o terceiro ano, que aí é uma das perguntas, quanto que nós teremos ao final do terceiro ano. Então, nós vamos começar com 16.484,80 vezes 1,08 de novo, que é para encontrar os juros desse 16.484,80, mais agora o último depósito, o terceiro depósito de 4.000 que a gente vai colocar na conta. Resultado, aqui está errado, né? A gente começa a ler muitos livros, a gente vê que acha erros de edição, igual a 21.803,58. Então, essa já é a primeira resposta da pergunta ali. Quanto você terá em 3 anos? Ao final do terceiro ano, você terá 21.803,58. Certo? Então, assim você terá 21.853,58 em 3 anos. Se deixar esse dinheiro depositado por mais um ano, porque se lembre, eram 3 depósitos de 4.000, você vai ter então aqui no quarto ano, se você deixar aquele dinheiro aplicado sem fazer nenhum aporte novo, nenhum depósito novo,
você aí agora vai ter 21.803,58 vezes 1,08, você vai encontrar 23.547,87, ok? Então, esse exemplo mostra aí como você faz o cálculo par e passo. Veja, esse modelo de cálculo manual, de novo, só com uma calculadora simples, você pode usar também, por exemplo, há provas de finanças que você não pode, por exemplo, usar calculadora financeira, ou você tem que fazer o cálculo na mão. Então, nesse modelo aqui, você consegue fazer o cálculo na mão sem nenhum problema, né? Ou seja, aqui você só tem aí multiplicação, soma, que não são operações que dá para você fazer manual, mas esse é um método que você pode utilizar, claro, caso você tenha operações pequenas, coisas relativamente simples, igual você quer fazer a conta aqui dos juros, do saldo, enfim, da poupança do seu pai que vai se aposentar, ele é idoso, você vai lá ajudar ele. Tranquilo. Ou você vai fazer uma operação, enfim, simples. Então, note que você pode fazer isso manualmente, sem nenhum problema, ok? Vamos avançando aqui então. Vamos lá. Quando calculamos o valor futuro, então, dos dois depósitos de 100, voltando ao nosso exemplo lá inicial, antes do exemplo da caixa aqui, né? Então lá, voltando ao nosso exemplo original, depósito de 100, juros de 8%, etc. Então, o que nós temos? Então, quando calculamos o valor futuro dos dois depósitos de 100, simplesmente nós calculamos o saldo no início de cada ano e em seguida passamos aquele valor para o próximo ano, certo? Então, aqui, então esse primeiro exemplo do 100 é um exemplo que revela, portanto, o cálculo em que de novo, eu calculo o saldo no início de cada ano. No exemplo do box, que a gente viu lá dos 4.000, você viu que os 4.000 era no final. E aí você calculava depois pro outro ano, no outro final. Então, você tem a possibilidade de calcular o saldo no início de cada ano, ou, claro, você também tem a outra opção, porque lembrando, isso é muito importante. Se eu estou preocupado, por exemplo, no início do mês ou no final do mês, os saldos são diferentes, certo? Poderíamos ter feito isso de uma maneira mais rápida. Os primeiros 100, eles estão depositados por 2 anos, a 8%, e seu valor futuro é... Então, aqui, uma outra forma de calcular na mão. Operação simples, pequena, muitas avaliações você não pode, ou muitas vezes você não está com a calculadora na mão. Isso aqui é a técnica para você saber operar esse conceito, né, de calcular o valor futuro, utilizando, enfim, um cálculo matemático básico. Então, aqui você teria, então, o 100, você vai ter um 100, o primeiro 100 que você deposita, ele vai ficar depositado por 2 anos. Então, 100 vezes 1,1664, você vai ter, portanto, 116,64. O segundo 100 que você tem, que você deposita no final dos 12 meses, ele só vai ficar depositado por 1 ano. E aí você vai ter 100 vezes 108, 108. E aí essa é uma outra forma. Você poderia calcular agora o valor futuro total somando os juros que rendeu aqueles dinheiro que você colocou. Então aí você vai ter 116,64 referente ao primeiro 100 que você depositou e ficou 2 anos aplicado, rendendo juros sobre juros. E você tem um segundo depósito que só ficou 1 ano e rendeu 108. E aí você soma, veja, você chega aos mesmos 224,64. Lembrando que o pulo do gato está aqui, né? Quando você coloca, portanto, 1,8 elevado a 2, mostrando que você quer, portanto, se referir a esses juros por 2 períodos. Podia 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Você ia colocar, portanto, o quanto fosse necessário para o seu cálculo, ok? Vamos lá.
Com base nesse exemplo, existem duas maneiras de calcularmos os valores futuros para múltiplos fluxos de caixa. Então, mais uma vez, aqui nós vimos duas maneiras de calcular. Então, você pode calcular par e passo, ou você pode calcular separando os depósitos e calculando o tempo e os juros que o depósito ficou aplicado. Então, são duas formas de você fazer esse cálculo com múltiplos fluxos de caixa e, claro, utilizando uma ferramenta manual. Então, você tem aqui a primeira coisa. Então, você tem no primeiro tipo de cálculo, compor o saldo acumulado de um ano de cada vez, que foi o primeiro cálculo que a gente fez. Calcula o primeiro ano, pega o saldo, faz o segundo ano, calcula o saldo. Ou você pode calcular primeiro os valores futuros de cada fluxo de caixa e em seguida somar, que foi a segunda forma que a gente utilizou aqui, ok? Ambas as formas dão a mesma resposta e você pode escolher usar cada uma delas caso você tenha que fazer o cálculo de valor futuro de maneira manual, ok? Para ilustrar os dois modos diferentes de calcular valores futuros, considere o valor futuro de 2.000 agora, de novo, uma comparação com as duas formas de cálculo. Então, um novo exemplo. Considere agora o valor futuro de 2.000 investidos ao final de cada um dos próximos 5 anos. Então, o valor futuro de 2.000, eu vou investir ao final de cada período, olha a diferença, ao final de cada período, não no início, de cada um dos próximos 5 anos. Então, 2.000 ao final, então, ao final do primeiro ano, 2.000 ao final do segundo, terceiro, quarto e quinto e por aí vai. O saldo atual é 0 e a taxa agora é de 0. Então, no tempo 0, vai ter zero de depósito. E os juros será de 0. Traçamos primeiro uma linha do tempo como mostra a figura 6.2, certo? Então, vamos lá. Aqui está a linha do tempo normal na figura 6.2. Então, tempo 0 não tem nada, então 0. Então, esse primeiro juro dos primeiros 12 meses não vai render nada, porque não tem depósito. Depois, primeiro depósito de 2.000, aí rende juros. Depois, mais 2.000 de depósito, mais juros sobre juros. 3, 4 e o 5, lembrando que aqui são em anos. Então, lembrando ao final do período, certo? Então, essa é uma primeira questão muito importante. Observe na linha do tempo que nada acontece até o final do primeiro ano, quando fazemos o primeiro investimento de 2.000. Então, lembrando, no primeiro ano, os 10% não rende nada, porque não tem depósito. Esses 2.000 ganham juros pelos próximos 4 e não 5 anos. Então, quando eu boto o primeiro 2.000 aqui no tempo 1, então ele vai render 1, 2, 3, 4, apesar da conta ser de 5. Note que, inclusive, isso é uma coisa até para confundir, porque normalmente nós consideraríamos o tempo 0 o primeiro depósito. Mas note, aqui como é um livro didático, enfim, é um livro para estudar, aqui note que essa confusão é justamente para você capturar a diferença que tem você ter um cálculo que considera o final e um cálculo que considera o início. Aqui os depósitos são feitos no final, e no final você terá 5 anos, só que o primeiro 2.000 renderá 4 anos e não 5 anos, porque no primeiro ano você não tinha rendimento. Observe também que os últimos 2.000 que são investidos ao final do 5º ano também não vão receber juros. Porque, de novo, se eu deposito 2.000 no 5º ano, mas aqui eu finalizo a minha operação porque, digamos, eu vou sacar o meu dinheiro, eu também, esse 2.000 aqui, não terá juros porque ele não ficou para o final do 6º ano. E aí é onde esse último depósito teria rendimento. Isso, de novo, é para notar o quanto há uma importância na expressão no início ou no final. Já a figura 6.3 vai ilustrar os cálculos envolvidos quando nós compomos o investimento um período de cada vez. Então, na figura 6.3, que já está aqui embaixo, antes de virar a página, nós temos aqui, portanto, o primeiro tipo de cálculo, certo? Que é aquele em que eu vou compor o investimento um período de cada vez.
Então, vamos lá. No tempo 0. Então, 0, não tenho dinheiro, não tenho adição, montante final 0. Tempo 1, começou com 0, mas aí eu depositei 2.000. Saldo final nesse período, 2.000. Aí, desculpa, 2.000, o saldo, o montante final. Mas aí, do primeiro ano para o segundo, rendeu juros de 10% sobre 2.000. 2.200, colocamos mais 2.000 de depósito. Montante final, 4.000. Opa, aqui eu já pintei tudo. 4.200, certo? Então, note mais uma vez. Opa. Então, note mais uma vez. Período 0, eu tenho 0, adicionei 0, fiquei com 0. Juros, 0, porque juros sobre 0 é 0. Adiciono 2.000, montante final daqui, 2.000. Passo, portanto, juros em cima de 2.000 para chegar no tempo 2. 2.200. Faço mais um depósito de 2.000. 4.200. 2.200 mais 2.000, 4.200. Agora, caminhando para o terceiro ano. 4.200 vezes o juro de 10%, nós vamos ter 4.620. Mais o novo depósito de 2.000, nós vamos ter, portanto, 6.620. Agora, de novo, caminhando para o quarto ano, 6.620 os juros de 10%, eu vou para 7.282. Mais um depósito de 2.000, montante final no quarto ano, 9.282. Vezes, mais uma vez, os juros de 10%, eu vou para 10.210,20. Adição de 2.000, e aí agora esse 2.000 não tem juros porque a operação acabaria aí, você vai ter 10.210,20 mais 2.000, 12.210,20. Essa é uma forma de cálculo. Você gostou? Acha que é mais fácil? Faz para e passo? É melhor para corrigir algum erro? Você pode usar tranquilamente esse tipo de cálculo. Já na figura 6.4, nós vamos realizar o mesmo cálculo, mas usando agora a segunda técnica, que é a técnica de calcular os juros depósito a depósito. E claro, a resposta tem que ser a mesma, certo? Então, vamos lá. Então, note agora como a gente pode calcular utilizando o segundo método. Então, na figura 6.4, nós temos aqui o segundo método, que é o valor futuro calculado, então, pela capitalização de cada um dos fluxos de caixa individualmente, e depois a gente soma. Então, vamos lá. Então, vamos entender. Lembrando, essa questão está tratando o assunto do ponto de vista do depósito no final. Então, tipo 0, nada. Tipo, terminou 12 meses, 2.000. 24 meses, mais 2.000. 36 meses, mais 2.000. 48 meses, mais 2.000. 60 meses, mais 2.000, certo? O primeiro 2.000 que você deposita, de novo, ele vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, x vezes 1,1 elevado a 4. Então, se você fizer essa conta matemática, você vai chegar a 2.928,20. Então, esse é os juros de 4 anos referente ao primeiro depósito que você fez. E aí, os juros composto atuou sob esse 2.000, atuou 4 anos. No final do segundo ano, no final do primeiro ano, no final do primeiro ano, que é o início do segundo, você põe mais 2.000. Sob esse 2.000, 1, 2, 3. São 3 anos. Então, 1,1 elevado a 3, você vai ter 2.662. No final do segundo ano, você coloca, ou no começo do terceiro ano, no final do segundo aqui, é sempre no final, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Você põe mais 2.000. Agora, 1, 2. Vão render os juros por 2 anos.
Então, aqui, 1,1 elevado a 2 será de 2.420. Note mais uma vez que o juros está diminuindo, porque à medida que os depósitos são mais recentes no futuro, ou desculpa, isso, eles são mais recentes no futuro, ou seja, eles ficam menos tempo aplicados, eles rendem menos juros, o que é uma coisa simples e óbvia para a gente que já está aqui neste capítulo de valoração de fluxo de caixa futuro, nessa parte que aborda um pouco essa questão contábil, né, financeira nos fluxos de caixa. Depois você põe mais 2.000, só que aí agora vai render do quarto para o quinto ano apenas um ano. Então, 1 vezes 1, os juros de 10%, 2.200. E o depósito, o último depósito, não rende nada, porque lembrando, foi no final, e no final do quinto ano, você, digamos assim, encerra a operação, quer saber o saldo sobre esse 2.000 que você colocou, você não tem rendimento nenhum. O valor futuro, então, basta você somar 2.000, 2.200, 2.420, 2.622, 2.928,20 e você terá 12.210,20, lembrando o resultado igual ao primeiro método. Então, os autores deixaram aqui dois métodos, dois exemplos, os fluxos, a linha de tempo desenhada em todas as opções. Então, note a quantidade e a variedade de opções que você tem e, claro, use aquela técnica que você se sentir mais confortável ou for mais didático para você operar. Então, note, vou voltar aqui. Nós tivemos duas formas de calcular no cálculo normal e duas formas de fazer a linha do tempo, que, de novo, é uma ferramenta, digamos assim, mais amigável que mostra lá aquilo que a gente viu no cálculo, que, digamos assim, é mais árido do que a linha do tempo, que é mais uma forma, uma forma mais visual de compreensão da questão, ok? Então, note mais uma vez aí, então, os dois métodos. Agora, mais um exemplo aqui para a gente, antes de avançar, fazer. Economizando mais uma vez. Vamos ver aqui o que esse exemplo nos ensina em relação ao valor futuro dos fluxos de caixa. Então, vamos lá. Se você depositar $100 em um ano, 200 em 2 anos e 300 em 3 anos, quanto você terá em 3 anos? Então, note que agora, o que esse exercício traz de diferente é depósitos com valores diferentes. Não é mais aquele 100, 100, 2.000, 2.000, 2.000, não. 100 no primeiro, 200 no segundo, 300 no terceiro. Quanto desse valor equivale aos juros? Agora a importância de separar o principal dos juros. Quanto terá em 5 anos se não fizer depósitos adicionais? Assuma uma taxa de juros de 7% ao ano para todos os valores. Então, vamos lá. Calcularemos o valor futuro de cada montante em 3 anos. Então, usando a técnica de separação. Observe que o 100 vai ter juros por 2 anos. Né? Note que a pergunta lá era 100 em um ano. Então, não são 3 anos, são 2 anos. Porque no tempo zero está supondo 0. Eu vou depositar 100 em um ano. Daqui 12 meses eu vou depositar 100. Daqui 2 anos eu vou depositar 200. E daqui 3 anos eu vou depositar 300. E 200 terá os juros por ano. E os 300 não recebem juros porque serão aplicados ao final do terceiro ano. Então não rende. Então, 100 vezes 1,07 elevado a 2, você tem 114,49. Então note que aqui está usando o método da capitalização por fluxo. O 200 terá 1,07 juros de um ano, 214. O 300 não tem juros quando você soma tudo, portanto, ao final do terceiro ano, só os juros. Então, primeira resposta, quando terá ao final do terceiro ano? 628,49. O valor futuro total é de 628,49. Como é que a gente calcula os juros total? Basta diminuir os depósitos, porque os depósitos não foram resultados de juro, foram resultados de
a pessoa poupou de outro trabalho, aplicou e etc. Então, 628,49, que é o montante FITAL, o valor futuro total, menos o primeiro depósito de 100, o segundo de 200 e o terceiro de 300, significa, portanto, que aqui nós tivemos nessa operação juros de 28,49. Então, qual valor equivale aos juros? 28,49, 7% ao ano com esses depósitos, ok? Quanto agora você terá em 5 anos? Essa é a próxima pergunta. Não, é a última pergunta. Sabemos que você terá, então, 628,49 em 3 anos. E aí agora ficou até um pouco mais fácil, por quê? Porque nesse caso, você não tem novos depósitos. Então, aquele 628,49 do terceiro ano vai continuar aplicado, lembrando que agora você vai ter os juros sobre os 300 que não tinham ao final do terceiro ano. Então, se você deixar esse valor por mais 2 anos, sem nenhum depósito, ele vai aumentar de 628,49 vezes 1,7 elevado a 2, 628 vezes 1,1449, você vai ter um final de 719,56. Certo? Então, de novo, 7% ao ano por 2 anos, no 628,49. Então, ao final do quinto ano, nós teremos 719,56 como saldo final nesta aplicação. Observe que nós poderíamos também aqui de novo ter calculado o valor futuro de cada montante separadamente. Avisando mais uma vez, tenha cuidado com os períodos, porque lembrando, essa questão aponta o fato de que, de novo, o depósito é ao final e não no começo. Como já calculamos os primeiros 100, tem juros apenas por 4 anos, o segundo depósito tem juros de 3 e o último tem juros de 2. Então aqui, ó, se a gente fosse chegar ao cálculo da questão do quinto ano, então aqui a gente fez de uma maneira que foi dar sequência ao... Fizemos o cálculo da capitalização, depois fizemos de novo a capitalização, mas sem o depósito, então é o saldo final do terceiro ano. Só que a gente pode fazer também essa segunda parte também pelo método da capitalização. Então, se agora são 5 anos, então o primeiro 100 será elevado a 4 juros, o 200 elevado a 3 e o 300 a 2, porque o 300 eu depositei ao final do terceiro ano. Vai render o quarto ano, vai render o quinto ano. O 100 vai render 4 anos e o 200 vai render 3 anos. Então aqui nós temos 131,8, 245,1 e 343,47. Mais uma vez, os autores colocaram 2 métodos. É importante para você ver que há, portanto, várias formas de calcular. Isso aqui utilizando uma calculadora simples você faz. Calculando à mão você também faz. E utilizando uma calculadora financeira, então aí é mais fácil ainda, porque a calculadora financeira você só insere os dados e joga lá e ela faz o trabalho mais pesado, ok? Principalmente se você tiver números, enfim, igual aqui, né, depósitos diferentes, se você tivesse mais prazo, se os números fossem valores maiores, né? Então, assim, vou investir 200 mil, vou aplicar 150 mil, e assim, claro, fazer na mão se tornaria cada vez mais difícil, e por aí vai, ok? Então aqui, mais um exemplo que ajuda no entendimento da questão ligada a caixas. Valor presente com múltiplos fluxos de caixa. Então, vamos ver agora como é que a gente faz agora a operação inversa. Então vamos lá. Se a gente voltar aqui rapidinho, ok. Nessa primeira parte, nós vimos o valor futuro com múltiplos fluxos de caixa. Então, a gente olhou para o futuro. E se agora a gente quiser pegar o valor futuro e trazer para o presente, é o que a gente vai ver nessa segunda parte. Essa segunda parte é a parte que vai abordar, portanto,
o valor presente com múltiplos fluxos de caixa. Portanto, a operação inversa. Vamos trazer os fluxos futuros para o presente, certo? Então, vamos lá, continuar avançando. É comum, então, precisarmos também determinar o valor presente de uma série de fluxos de caixa futuros. Trazer os valores do futuro para o presente. Assim como nos valores futuros, há duas maneiras de fazer isso, de novo, dois métodos. Podemos descontar um período a cada vez, que é o primeiro método que a gente viu, ou podemos simplesmente calcular os valores presentes individualmente e depois somá-los. Então, fazer depósito a depósito, o cálculo, e depois a gente soma e chega ao valor final. Agora vamos lá. Suponhamos que você precise de $1.000 em um ano e outros 2.000 em 2 anos, certo? Então aqui estou fazendo um cálculo. Por exemplo, esse cálculo é muito comum. Ah, mas por que isso é importante? Porque isso é muito comum, por exemplo, cálculo de aposentadorias. Eu quero saber, assim, eu preciso de 1.000 no final do ano e preciso de 2.000 no final do segundo ano. Se eu puder ganhar 9% sobre o meu dinheiro, quanto que eu tenho que depositar hoje para cobrir exatamente esses montantes no futuro? Em outras palavras, e aí veja, em outras palavras, qual é o valor que eu tenho que colocar hoje no banco ou no investimento, rendendo 9% ao ano, para que daqui 2 anos eu tenha 2.000 e daqui um ano eu tenha 1.000, certo? Então aqui o raciocínio é pensando o que eu tenho que fazer no futuro, desculpa, o que eu tenho que fazer no presente para ter o determinado dinheiro no futuro. No outro cálculo, a gente viu que não. Eu quero saber quanto no futuro eu terei. Coloco hoje, coloco não sei o que, e quanto eu vou ter no futuro. Então, por exemplo, muitas vezes você vai, quanto eu preciso, certo? O raciocínio é diferente. Então aqui eu quero saber o que eu preciso, quanto eu preciso colocar hoje para ter o determinado no futuro, para ter aquele determinado dinheiro que eu quero no futuro. Então veja, aí olha só, o valor presente de 2.000 em 2 anos a 9, então se eu considero os juros de 9, aqui também, como economista, nós usamos também sobre o ponto de vista de inflação. Então, se eu quero ter 2.000 daqui 2 anos, 24 meses, qual é o valor desse dinheiro hoje a 9% ao ano? Então aí veja, ó, agora não é multiplicar, é dividir. 2.000 dividido por 1,09 elevado a 2, 1.683,36. Então hoje, 1.683,36 será equivalente a, daqui 24 meses, a 9% ao ano, portanto, 2 anos, vai ser equivalente a $2.000 nessa conta. Certo? Deu para entender? Se tiver dúvida, coloca aí o comentário. Vai fazendo passo a passo para você compreender. Se a gente tem, portanto, veja, esse entendimento, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu pular essa figura, daqui a pouco a gente volta para ela. Então veja, e o valor presente de 1.000, que foi a primeira conta? 1.000, agora é dividido. Eu quero tirar os rendimentos. 1,09, porque é um ano, 917,43. Aqui o mesmo princípio. 917,43 hoje equivale a 1.000 daqui a um ano, com juros de 9%. E aí, se eu somo, né?
1.683,36 mais 917,43, 2.679. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse 2.679 equivale aos 2 depósitos que eu vou fazer. Equivale a 3.000. 1.000 mais 2.000. Oh, desculpa, depósito não. Aqui não. Eu quero ter 1.000. Eu quero ter 1.000 e 2.000. Portanto, 3.000. Então, esse dinheiro aqui é equivalente. 2.679 equivale a esse 1.000 mais 2.000 no futuro. Essa é a questão. É trazer do futuro para o presente o valor desse dinheiro. Para saber, portanto, porque 2.600,79 é a resposta certa, nós podemos verificar se ainda resta dinheiro após os 2.000 serem pagos em 2 anos. Se nós investirmos, portanto, olha lá, 2.679 por um ano a 9%, vamos lá. Agora a gente vai voltar para o valor futuro. Vai voltar ao cálculo que a gente fez lá. Então, como é que eu checo esse raciocínio? Então, se eu estou falando que 2.679 equivale a 1.000 mais 2.000, equivale aos 3.000 do futuro, como é que eu verifico se essa conta está certa? Então, se nós investirmos hoje, no tempo zero, 2.679 por um ano a 9.000, nós vamos ter, então, 2.679 vezes, agora lembramos, vezes 1.009, nós vamos ter lá 2.834,86 no primeiro ano. Só que aí eu vou sacar 1.000. Se eu saco 1.000, vão ficar 1.834,86 para render para o segundo ano. Se ele rende mais 9%, 1.834 vezes 86 rende mais 9%, isso vai ser equivalente a 2.000, ou seja, o valor que eu queria. Então, eu quero ter 1.000 daqui a um ano e 2.000 daqui a 2 anos. Se eu trago o valor ao valor presente, eu descubro que eu preciso aplicar no hoje 2.679. Rende os juros, eu saco 1.000, rende os juros, eu saco 2.000. Veja como, portanto, a matemática ela é maravilhosa. E do ponto de vista da matemática financeira agora, vendo essa aula de valoração, compreendendo o valor futuro dos fluxos de caixa, agora o valor presente dos fluxos de caixa futuros, aqui mostra que é assim que, por exemplo, um banco te diz quanto você tem que aplicar para você ter uma aposentadoria de X mil no futuro, quanto você precisa guardar para sacar X mil no futuro, e por aí vai, ok? Então veja que aqui essa ferramenta é a ferramenta que bancos utilizam para cálculos de investimento, cálculos de previdência, enfim, cálculos de negócios, e por aí vai. Aqui agora a gente fez, nós voltamos, pegamos todo aquele dinheiro que a gente estima no futuro, trouxe para o presente para saber quanto a gente precisa ter. Claro, né, se a gente tivesse, por exemplo, num livro de projetos, é essa valoração de fluxos de caixa que é utilizado para, por exemplo, você saber se um investimento de 1 milhão em um negócio vai valer a pena com uma estimativa de faturamento. Você traz esse faturamento para o presente para ver se ele vale a pena e por aí vai, ok? Então, esse montante ganha 9% por um ano, deixando-nos com, portanto, 2.000. E aí, isso foi exatamente o que foi planejado, certo? Como ilustra esse exemplo, o valor presente de uma série de fluxos de caixa futuros é apenas o montante que você precisaria ter hoje para obter exatamente esses fluxos de caixa futuro
claro, considerando uma determinada taxa de desconto, enfim, que você vai ter sobre esse dinheiro. Então, de novo, aqui está o resumo de tudo. Se você quiser anotar, para o vídeo e anota. O valor presente de uma série de fluxos de caixa futuros é apenas o montante que você precisaria ter hoje para, portanto, obter exatamente esses fluxos de caixa futuro, considerando, portanto, que você tem a taxa de desconto ou a taxa de juros, ok? Então, eu pego fluxos futuros e trago para o presente, aplicando desconto. E aí, lembrando, para fazer esse método, nós vamos dividir. Quando a gente fez o método de juros, nós multiplicamos. Tá? Aqui a gente quer retirar, descontar, e lá e no método do valor futuro nós queremos acrescentar e, portanto, a gente multiplica. Tá bom? Então, eu acho que isso aqui, esse parágrafo aqui que eu acabei de marcar, é um parágrafo muito importante. Aqui tem uma boa síntese. Uma forma alternativa de calcular valores presentes para vários fluxos de caixa futuro é descontar até o presente em um período de cada vez, que seria, digamos aqui, o segundo método, né? De novo, a gente fez um método e agora você também tem nesse tipo o segundo método. Só que aí agora você vai fazer de trás para frente e não de frente para trás. Então, aqui você vai fazer, vai descontar fluxo a fluxo e depois vai somar. Para ilustrar, suponhamos que você tenha um investimento que pague 1.000. Então, você tem um investimento que pague 1.000 ao final de cada ano nos próximos 5 anos. Então, você vai receber, ao final de cada ano, 1.000. Digamos assim, aqui é um investimento, aqui é uma previdência, uma aposentadoria. Então, eu quero, nos próximos 5 anos, trabalhar menos e quero sacar 1.000. Então, ao final do primeiro ano, eu tiro 1.000. Ao final do segundo ano, eu tiro 1.000. Ao final do terceiro ano, eu tiro 1.000. Do quarto ano e do quinto ano, eu tiro 1.000. Como é que a gente vai chegar a quanto a gente precisa ter de dinheiro aplicado? Para encontrar o valor presente, nós podemos então descontar cada um dos 1.000 até o presente separadamente e depois somá-los. Que seria o cálculo de você fazer ano a ano, como a gente fez no outro tópico. A figura 6.5 ilustra essa abordagem usando uma taxa de desconto de 6%. Como mostrado, a resposta final será de 4.212,37, claro, ignorando um pequeno erro de arredondamento. Vamos lá. Então, a gente agora volta para essa figura. Então, eu quero... Então, aqui, ó, figura 6.5. Valor presente calculado pelo desconto de cada um dos fluxos de caixa. Então, eu quero, ao final do primeiro ano, sacar 1.000. Ao final do segundo ano, sacar 1.000. Ao final do terceiro ano, sacar 1.000. Ao final do quarto ano, sacar 1.000. E ao final do quinto ano, sacar 1.000. Porque eu quero agora passar 5 anos, sei lá, viajando e eu não quero trabalhar, eu quero sacar o 1.000. Quanto eu preciso ter hoje para fazer este projeto de sacar 1.000 a cada ano? Aí, nós podemos fazer o método ano a ano, certo? Qual é o método ano a ano? Então, para sacar o primeiro 1.000, nós vamos aplicar o desconto aí de 6% que foi dito lá no texto. Então, aqui, 1.000 dividido por 1,06. Então, para receber esse primeiro 1.000 do primeiro ano, eu tenho que depositar hoje 943,40. O 1.000 que eu vou receber ao final do segundo ano, veja, 1.000 dividido por 1,06 elevado a 2, que é aqui 2 períodos, 1, 2, 890 é o valor presente desse 1.000. O 1.000 do terceiro ano que eu vou sacar, 3, a mesmo princípio, 839,62 é o valor presente. O 1.000 do quarto ano, 792,02. E aí aqui elevado a 4 anos. E o 1.000 do final do quinto ano, 747,26. Lote o que é o efeito do juros sobre o, ou seja, 747,26 hoje, fica 5 anos lá, eu vou sacar 1.000. Então, essa conta tem que ter no valor presente
4.212,37. E aí, esse valor no presente hoje, rendendo 6% ao ano, eu vou poder fazer os saques de 1.000. Aqui o princípio é de saque. Lá no outro a gente viu os depósitos e os rendimentos para o futuro. Aqui a gente está vendo o princípio de que dinheiro eu preciso ter hoje para fazer retiradas no futuro. É esse princípio que lastreia, por exemplo, a capitalização de previdências privadas. Eu calculo, só que aí a previdência privada você calcula 30 anos. 30 anos, 35 anos. E aí você tem, claro, um cálculo mais complexo, que é feito por sistemas e por aí vai. Mas esse é o princípio. Então eu boto 4.212,37 na minha conta hoje, que vai render 6% ao ano. E aí eu vou poder fazer retiradas de 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000. Certo? Também seria possível descontar o último fluxo de caixa de um período e adicioná-lo no penúltimo fluxo de caixa. Então, aqui seria, digamos aqui, seria o segundo método, né? Então, vamos voltar aqui, 1.000, né? Então aqui, ó, 1.000 dividido por 1,06 mais 1.000, 943,40 mais 1.000, 1.943,40, e aí você vai descontando. Então assim, seria possível descontar o último fluxo de caixa de um período e adiciona o penúltimo fluxo de caixa, né? E aí você também vai fazendo o desconto, ok? Então, aí ó, em seguida, descontaríamos esse fluxo por um período e adicionaríamos ao fluxo do terceiro período. Então, você está fazendo aqui, ó, 1.943,40, e aí você desconta 6%, mais 1.000. Aí você põe mais 1.000, chega a 2.000. E assim você vai fazendo, né? Ou seja, lembrando que, aqui ó, se a gente voltar aqui, lembrando que você pode ir descontando, né? Descontando e somando, descontando e somando. É mais uma forma de você fazer, avancei aqui, de você também fazer manualmente. Então esse processo poderia ser repetido se necessário. E aí agora a figura 6.6 ilustra muito essa abordagem que seria uma outra forma de calcular. Então agora aqui, ó, valor presente calculado pelo desconto de um período de cada vez. Um período de cada vez, né? Então, deixa eu ver aqui, cadê? É isso aí. Então, aqui, ó, você tem 1.000, né? Então, e aí aqui você vai fazer de trás para frente, 1.000. Se você desconta, deixa eu ver aqui se era isso mesmo. Vou voltar aqui. Não, tá aqui em cima. Se você, aqui, ó, se você desconta, você agora faz de trás para frente. Então, assim, vamos pro quinto ano. Depositei, saquei 1.000. 1.000. Se eu desconto um ano para chegar ao final do quarto, eu tenho 943,40. Se eu somo ao 1.000 desse, eu tenho 1.943,40. Se eu desconto 6, eu vou ter 1.843,40. Mais o 1.000 que eu tenho aqui, que eu vou sacar. 2.833,40. Agora, se eu tiro mais 6, 2.673,5. Mais 1.000, 3.673,1. Se eu tiro mais 6%, 3.465,11. Mais 1.000, 4.465,11. Se eu tiro 6 do tempo zero, que é o período zero em que eu tenho que ter o depósito, se eu tiro 6%, eu vou ter 4.212,37. Então veja, um método, mais uma forma de calcular. De novo, são formas diferentes de calcular que chegam ao mesmo lugar. Use aquela que você se sentir mais tranquilo. Inclusive, claro, hoje em dia, estava pensando aqui mais uma vez, outro método que a gente pode usar esse tipo de cálculo é se a gente abrir uma planilha de Excel e montar. Você também vai encontrar uma forma
de calcular, porque tem não só a gente montar as tabelas manuais e colocar as fórmulas, enfim, de aritmética simples, mas como, por exemplo, o próprio Excel tem uma forma de calcular. Agora imagine que os bancos fazem isso diariamente, todos os dias, todas as horas, e consequentemente você tem condições de compreender a sistemática do sistema financeiro se baseia nessa valoração de fluxos de caixa. E aí aqui a gente viu, por exemplo, que é o princípio da aposentadoria, né? Então, assim, eu com 65 anos, quanto eu preciso ter de dinheiro para nos próximos 10 anos à frente na minha vida, eu sacar X mil e ter uma aposentadoria. É mais ou menos isso que os cálculos atuariais utilizam. Esse é o princípio do princípio. Portanto, se você tiver com alguma dificuldade de acompanhar, pare o vídeo, volte, porque isso aqui é um fundamento fundamental, né? Bem redundante mesmo, é um fundamento fundamental, importante, indispensável para quem quer trabalhar na área financeira. Não tem isso aqui lhe dá as condições de você, de forma rápida, compreender certas operações e se valem ou se não valem a pena, principalmente quando a gente trata de produtos financeiros, certo? E aqui, como é administração financeira, claro que esse livro te auxilia não só a você ser da área administrativa financeira, mas você trabalhar em instituições financeiras e você, enfim, ter uma série de compreensões adicionais, ok? Aqui nós temos mais um exemplo, né? Então, vamos dar uma olhada aí no exemplo 6.3. Quanto que vale? Então, veja, ó, você recebe a oferta de um investimento que lhe pagará $200 em um ano, 400 no ano seguinte, 600 no próximo ano e 800 ao final do quarto ano. Aqui já deixou claro que é tudo ao final. Você poderá ganhar 12% em investimentos semelhantes. Qual é o máximo que você deve pagar por esse investimento hoje? Quanto eu preciso ter hoje para receber 200, 400, 600 e 800? Aí, nós vamos ao que a gente aprendeu. Precisamos calcular o valor presente desses fluxos de caixa a 12%. Tomando-os um por vez, nós temos o seguinte no método 1 por vez. 200 vezes 1 dividido por 1, elevado a 1. E aí você chega aí, ó. 178,57, o primeiro 200. O segundo saque de 300 equivale a 318,88, porque agora você vai descontar 2 anos. O de 600 você descontará 3 anos e, portanto, você tem equivale hoje a 427,7. E 800, que é o que você vai receber no final do quarto ano, você tira ali 4, você vai ter então aqui 508,41. Resultado, 1.432,93. Então, esse valor aí seria o valor que você tem que investir presente para você fazer saques crescentes ao longo de 4 anos. 200, 400, 600 e 800. Se você puder ganhar, portanto, 12% sobre o seu dinheiro, então pode conseguir os mesmos fluxos de caixa desse investimento por 1.432,93 e, portanto, isso é o máximo que você estaria disposto a pagar por este determinado produto, certo? Porque quando a gente coloca a questão do você poderia ganhar 12 em um investimento semelhante, esse conceito, se você já acompanhou alguma aula minha aqui ou em algum manual de economia, você verá que isso se trata do conceito de custo de oportunidade. Então, para que eu possa ir na opção A, eu tenho que ver quanto eu vou ganhar na opção B. Se a opção B me der 12, aqui eu só vou para A se a A me der pelo menos também 12, certo? Ou me der alguma outra vantagem. E aí a pergunta, quanto vale esse investimento para que você receba esses fluxos de caixa, ok? Os exemplos aqui, claro, eles são sempre, digamos assim, formas da gente enxergar as várias realidades que podem existir quando você estiver no mundo do trabalho. Então, no mundo do trabalho, nem tudo será igual.
E aí você, com os exemplos, você tem condições de, claro, estar com a sua mente sempre preparada para variações de interpretações, de raciocínios, de compreensões, de operações que têm suas modelagens diferentes, né? Enfim, a sua forma de funcionamento diferente. Então, tudo isso contribui para você estar preparado para quando for para o mundo real. Por isso que eu sempre digo, estudar é o lugar onde você tem que desafiar e errar. Porque lá no mundo real, muitas vezes a gente não pode nem errar. Exemplo 6.4. Quanto vale parte 2? Né? Então, vamos ver uma variação desse exemplo. Então, você recebe uma oferta de um investimento que lhe fará 3 pagamentos de $5.000, certo? Só que o primeiro pagamento, ele só vai ser feito daqui 4 anos. O segundo, daqui 5. E o terceiro, daqui 6. Então, nós temos, do ponto de vista completo, uma operação de 6 anos. Mas aí 2 perguntas. Se você puder ganhar 11%, seria aqui a taxa, né? Não só de juros, mas ou de desconto. Qual é o máximo que esse investimento vale hoje? E qual é o valor futuro dos fluxos de caixa? E aí os autores colocam ou respondem a questão, respondendo na ordem inversa, portanto, respondendo primeiro a última pergunta. Qual é o valor futuro dos fluxos de caixa em 6 anos? E aí, claro, como tem a questão do desembolso, você tem uma variação. Então, você vai pegar os 3 desembolsos, 5.000 rendendo 11 em 2 períodos, 5.000 um período e 5.000 nenhum período, né? Ou seja, o valor futuro. Então, aí você terá, se você aplica o juros 6, 5, 5, dando 16.710,50, certo? Ou seja, e por que só esse tempo? Porque é o tempo do desembolso, certo? Então, vamos com calma. Então assim, 5.000 no 6, 5 e 4, e portanto, rendimento de 2. O valor presente aqui, desse 16.000, vai ser, portanto, o desconto de 6 anos. Significa que eu preciso ter 8.934,12 6 anos antes, certo? Então, note como você tem aqui um valor, claro, os juros de 11. Então, eu tenho que ter no valor presente 8.934,12. Porque, veja, 1, 2, 3, você, o 8.000 vai ficar aplicado. No quarto ano, no final do quarto ano, então você tem um rendimento, no final do quarto ano sai o primeiro 5.000. Depois, no final, o saldo, o final do quinto ano sai o segundo. E no final do sexto, sai o último 5.000. Se a gente for fazer separadamente, para encontrar o valor presente, tornando-os cada vez, os valores presentes dos fluxos de caixa vão ser o quê? Porque aqui o autor quis botar uma conta adicional, que é esse cálculo do valor futuro, né? Para responder a segunda questão. Então você vai ter 5.000, que você tem que descontar 6 anos, o último, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 5.000 que você tem que descontar 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5. E o último 5.000 que você vai descontar 4 anos. Então, 2.673,20, 2.967,26 e 3.293,65, nós chegaremos ao 8.934,12. Porque aqui pode ficar parecendo confuso, mas se lembre, ó, eu vou ter que colocar um valor presente hoje de um dinheiro que vai passar os primeiros 4 anos rendendo sem saque, no quarto ano tem saque, no quinto ano tem saque e no sexto ano tem saque. Isso confere com o que nós calculamos anteriormente. A questão é que nós podemos calcular o valor presente e o valor futuro em qualquer ordem e convertê-los usando a forma que parece mais conveniente. Então, note que essa questão aqui, ela revela o fato de que se você, mais uma vez, até aqui, nesse capítulo,
você captou a ideia do que é o valor presente, o valor futuro e os fluxos de caixa, você vai poder fazer qualquer operação a qualquer momento. Traz para o futuro, leva para o leva para o futuro, traz para o presente e por aí vai. E aí a ordem e a forma que você calcula independe porque você tem a compreensão adequada do conceito e isso é muito importante, certo? As respostas serão sempre iguais, desde que usemos, claro, a mesma taxa de desconto e tomemos cuidado de controlar o número certo de períodos. Então, colocando os períodos certos e a taxa de desconto ou de juros certo, você, consequentemente, independente do tipo de cálculo, da forma que seja mais prático para você calcular, você chegará a esse resultado adequado, certo? Então note que aqui o autor colocou um exemplo em que você faz jogo com valor presente e faz jogo com valor futuro numa mesma questão, ok? Vamos continuar avançando. Aqui nós temos agora dicas de calculadora, né? Então, após a gente ver os últimos exemplos, a gente pode agora ver como você também pode utilizar a calculadora. Neste capítulo, eu não vou abrir a calculadora, porque não é um capítulo que tem a necessidade de explorar a calculadora, mas aqui, nesse box, explica de maneira até bem didática, né? Então, como calcular valores presentes de vários fluxos de caixa usando uma calculadora financeira. Então, para calcular o valor presente de múltiplos fluxos de caixas futuros com uma calculadora financeira, a mais utilizada é a famosa HP12C, né? A calculadora que, enfim, já é bem difundida há muito tempo. Simplesmente descontamos fluxos de caixa um a um usando a mesma técnica do capítulo anterior. Mas lembre-se que nas calculadoras HP12C você também tem os botões que vão fazer o cálculo automático e não um a um desse fluxo de caixa, ok? Então aqui os autores colocaram usando a HP da mesma forma que a gente fez o cálculo manual lá nas páginas anteriores. Isso não é novidade, porém há um atalho, usando os números do exemplo 6.3 para ilustrar. Então vejam, para começar, é claro que você tem que limpar a memória da calculadora. Na HP você vai fazer FFIN, porque é a limpeza dos botões financeiros. A seguir, partindo do exemplo 6.3, vamos imaginar o seguinte, ó. O primeiro fluxo de caixa é de 200 a ser recebido em um ano. Então, você tem 200 futuro valor, né? 200 FV. Aqui, lembre-se que esses botões você pode inserir em qualquer ordem. O último que você apertar é aquele que você quer saber a resposta. A taxa de desconto é de 12. Então, aqui, ó, 12, né? I ou Y. E você tem um período, né? No caso aqui, um ano, então um N. Um N, que é o tempo, período. E você vai apertar o PV, que é que eles botaram numa outra cor, que é o calcule, e você vai encontrar menos 178,57. Ou seja, você tem que ter um ano antes depositado 178,57 pelo menos, para render 12%, e daqui a um ano você receber um fluxo de $200, ok? Então, não tem muito mistério fazendo essa conta, lembrando, aqui nós ainda estamos no patamar de fazer contas relativamente simples, enfim, sem nenhuma complicação. Agora você pode notar esse número em um papel, mas isso não é eficiente. Por quê? Porque a vantagem das calculadoras financeiras é que você pode fazer múltiplos fluxos de caixa e, consequentemente, a calculadora vai te adiantar toda essa conta em vez de você realizar aquela conta, enfim, um por um, né? Todas as calculadoras financeiras, elas têm uma memória em que é possível armazenar números. Por que não usá-las então? Fazer isso diminui os erros, porque você não precisa anotar ou digitar os números novamente, e é muito mais rápido. Em seguida, valoramos o
segundo fluxo de caixa. E agora vamos para o segundo fluxo. Por que então não usá-las, né? Então, vamos lá. Então, precisamos trocar N, que é o tempo, para 2 agora. Né? E FV para 400. Enquanto nada mudamos, além disso, não precisamos digitar novamente a taxa de juros, porque, de novo, a taxa de juros já está lá na memória, na HP também é possível utilizar essas ferramentas se você não fizer aquilo que a gente fez no começo, o FFIN, que é a limpeza dos botões financeiros. Ou limpar a memória da calculadora, então temos o seguinte, então 400 é o que você quer receber no futuro valor, só que agora são 2 anos, né? Então vai ser no segundo ano que você vai receber, portanto, 2 anos. Qual é o valor que você tem que colocar hoje para daqui 2 anos você receber 400? Então, quando você aperta PV, lembrando que a taxa é de 12%, você terá menos 318,88. Lembrando, esses são cálculos bem simples para quem está operando HP12C, sobretudo. Aqui são as operações, digamos assim, de quem é iniciante na calculadora, mas isso ajuda você a aprender. Você armazena esse número na memória como fez com o anterior e faz o mesmo para os 2 cálculos restantes. E aí você vai fazer fluxo a fluxo, cada um separadamente. Você fará separadamente de cada um a conta para chegar ao valor presente. Você poderia também fazer o valor futuro, bastava inverter, né? Bota o valor presente e põe o futuro. E as calculadoras financeiras possibilitam você também a realizar a conta com múltiplos fluxos de caixa de uma maneira, digamos assim, mais rápida do que você colocar fluxo a fluxo, certo? Então, você armazena esse número na memória como fez com o anterior e faz o mesmo para os 2 cálculos restantes. Como veremos em um capítulo posterior, algumas calculadoras financeiras permitem que você digite todos os fluxos de caixa de uma só vez, mas discutiríamos este assunto em maiores detalhes quando chegarmos a ele. Então, tem um capítulo aí anterior que a gente usou muito mais HP12C porque era necessário, e aí eu fiz as contas aqui no visual para vocês aprenderem, certo? Então vamos lá, ó. Observação sobre a alocação dos fluxos de caixa no tempo. Vamos continuar ainda dissecando um pouco as questões teóricas em relação ao papel que tem os fluxos de caixa e a questão do dinheiro no tempo, ok? Opa, vamos aqui. Ao trabalhar em problemas de valores presente e futuro, então a alocação dos fluxos de caixa no tempo é de fundamental importância, porque, lembrando, o valor do dinheiro no tempo, ele muda, certo? Em quase todos os cálculos, assume implicitamente que os fluxos de caixa ocorrem ao final de cada período, que foi o que a gente pontuou também anteriormente, a questão do fluxo de caixa antes, no começo ou no final do período. Mas veja, a maioria, né, quase todos os cálculos assumem implicitamente de que os fluxos de caixa ocorrem ao final de cada período. Na verdade, todas as fórmulas que discutimos, todos os números de uma tabela de valor presente ou futuro e, mais importante ainda, todas as configurações predefinidas de uma calculadora financeira assumem que os fluxos de caixa ocorrem no final do período. E aí, essa é uma coisa importante. Ou seja, apesar de aqui no começo, nas páginas anteriores deste capítulo, os autores pontuarem o fato de que você pode ter o fluxo no começo ou no final, veja, a maioria das contas, inclusive das calculadoras, opera no final. Então, digamos assim, esse seria um padrão do mercado, né? Operar com fluxos de caixa que ocorrem ao final de cada período. A menos que você seja instruído explicitamente, ou seja, esteja escrito, claro, que é para você fazer o contrário, então assuma sempre que os fluxos de caixa eles acontecem ao final do período, ok? Com rápida ilustração para essa questão, então, olha só,
Suponhamos que você tenha a informação de que o investimento de 3 anos tem 100 de fluxo de caixa no primeiro, 200 no segundo ano e 300 no terceiro. Então, você vai ter aqui 100 no final do primeiro ano, 200 no final do segundo ano e 300 no final do terceiro. Porque lembre, do tempo zero, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 12 meses, dá 1 ano. Então, você recebe o fluxo no final. Foi pedido que você trace uma linha do tempo. Sem outras informações de que é no começo, você deverá sempre assumir que a linha do tempo é mais ou menos essa aí que a gente acabou de marcar, né? O tempo zero, você vai ter o ano, quando completar o primeiro ano, você ganha 100, o segundo 200 e o terceiro 300. Observe em nossa linha do tempo que o primeiro fluxo de caixa ocorre ao final do primeiro período, o segundo ao final do segundo e o terceiro ao final do terceiro, ok? Então, é importante essa observação em relação ao que é padrão do ponto de vista, o que é padrão no mundo da matemática financeira e no mundo das finanças. Então, padrão é calcular no final do período, ok? Aqui no livro, os autores colocam estratégias de planilha, igual como eu já comentei também. Você pode utilizar todas essas contas. Se você tiver já um curso de Excel, principalmente o Excel é o mais famoso, Microsoft Excel, você pode fazer todas essas contas, pode automatizar tudo isso no Excel, mas aí, claro, isso é coisa para um outro curso. Veja, aqui, ó, você pode usar as fórmulas, você pode montar a fórmula, ou você pode, no próprio Excel, utilizar as fórmulas montadas que você já tem no Excel, deixando a conta muito mais fácil, ok? Mas vamos avançar aqui nas observações. Fechamos esta sessão, então, respondendo à pergunta que nós fizemos lá no início do capítulo em relação ao contrato do jogador de beisebol Alex Rodrigues. Então, lembre-se de que o contrato dele, né, e aí a importância de compreender que o valor do dinheiro no tempo muda. O contrato ele previa, então, lá, ó, 2 milhões ele ia receber no primeiro ano e 28 milhões em 2008. Os 245 milhões restantes iam ser pagos, né, em anos à frente. Então, 33 milhões em 2009, 33 milhões em 2010, 32 milhões em 2011, 30 milhões em 2012, 32 em 2013, 25 em 2014, 21 em 2015, 20 milhões em 2016 e 2017. Se você tiver uma taxa de juros de 12%, se 12% é a taxa de juros apropriada, qual tipo de contrato o jogador do Yankees conseguiu, digamos assim, trazendo para o presente, né? Ou melhor, ou pode ser levando também para o futuro. Então, para saber a resposta, podemos calcular o valor presente em 2007. Lembrando que você já viu no capítulo que você pode tanto fazer o jogo levar para o futuro ou trazer para o presente. Então, qual é o lance aqui? Em 2007, qual é o valor do contrato real se o contrato leva-se vários anos, levando em conta que você tem uma taxa de juros na economia de 12%? Que foi o ano do contrato, 2007, descontando o salário de cada ano da seguinte maneira. Então, observe que assumimos que todos os pagamentos são feitos ao final do ano. Então, em 2007, ele vai receber 2 milhões de dólares. Em 2008, veja, um ano depois, 28 milhões. Então, nós aí vamos trazer o 28 milhões para 2007, tirando 12%. Então, isso resulta em 25. 33, 26. Ano 3, 23 milhões. E o ano 10, que você vai receber 20 milhões, mas é 10 anos depois. Se a gente trouxer para o presente, isso equivale a 6.439.464 dólares e 73 centavos. Qual é o valor do contrato hoje? Hoje. Se você preencher as linhas que faltam e depois somar tudo, lembrando aqui, nós estamos fazendo, como a gente aprendeu anteriormente, fazendo fluxo de caixa por fluxo de caixa, depois a gente soma tudo.
passa isso para você praticar, né? É importante que você veja. Então, se você preencher as linhas que faltam e depois somar, passa isso para você praticar, você verá que o contrato de Alex teve um valor presente de aproximadamente 163 milhões de dólares. Então, em 2007, na realidade, o contrato dele equivale a 163 milhões, ou seja, 60% do valor declarado de 275 milhões. Porque, lembrando, os 275 milhões escalonados corresponderia a ele receber hoje, digamos à vista, 163 milhões de dólares, ok? Então, note que há essa diferença. E aí, mais uma vez, a frase importante que você, ao terminar esse capítulo, nunca mais pode esquecer, se você for trabalhar na área de finanças, é: o valor do dinheiro muda ao longo do tempo, seja por conta da taxa de juros, seja por conta, por exemplo, da inflação, que não é nem um tema abordado aqui, mas como economista é importante a gente destacar. Então, o valor do dinheiro muda ao longo do tempo, certo? Então, em 2007, o contrato é de 163 milhões. Mas na hora do anúncio se anunciou um contrato de 275 milhões, porque esse é o valor nominal que ele vai receber. 163 milhões é o valor presente real, com o abatimento do custo de oportunidade, que é a taxa de juros, ok? Bem, então aqui acabamos essa sessão, porque aqui partimos, tem algumas questões